A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, quanto na minha também, né? Estamos aqui mais um domingo de bênção, domingo de escola bíblica dominical, né? E olha, nós estamos na nossa 10ª lição do terceiro trimestre, agora do dia 4 de setembro. E estamos falando sobre a sutileza contra as práticas da mordomia cristã. Mais uma sutileza, né, de Satanás tentando impedir a mordomia cristã, tá? A lição é a lição de número 10, né? Nosso textuário está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que diz: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A verdade prática é contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas, tá? Então, meu querido, é de fato um privilégio a gente contribuir financeiramente para a obra de Deus, tá? Não é um dever, é um privilégio, tá certo, meu amado? É fidelidade ao Senhor nosso Deus. Amém? Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui pela Rádio CBC Gospel, também pela CBC TV, e também aqui no nosso canal no YouTube. Se você está aí no nosso canal, se inscreva, nos ajude, fazendo a sua inscrição aí no nosso canal, deixando o seu like, comentando a lição e ativando o sininho para você ser notificado das próximas publicações, tá certo, meu querido? Olha, seja bem-vindo a essa escola bíblica de hoje, essa escola abençoada. E a leitura bíblica em classe é a seguinte: Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao versículo 20, que diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celeste, te louvamos, meu Senhor, por esta manhã abençoada, por esta lição da escola bíblica. Pai, muito obrigado. Fala conosco hoje, Senhor, através da tua palavra, como também através do comentarista da lição. Que nós possamos, ó Deus, aprender mais de Ti, Senhor, e assim o Senhor venha nos abençoar grandiosamente. Deus de Israel, obrigado pela Tua bênção, pela Tua graça. Fala, Senhor, aos nossos corações, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja, meu querido, o nome do Senhor nosso Deus, né? E a lição de hoje, queridos, vem falando sobre um tema que
hoje é muito falado, é muito combatido, né, por aqueles que são aversos às doutrinas cristãs, né? E a sutileza de Satanás com relação à prática da mordomia cristã. Satanás tenta impedir que a igreja avance a qualquer preço. E quando o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, significa que o Senhor está dizendo que os nossos dízimos vai manter a sua obra viva, acesa, vai sustentar a sua obra. Satanás não quer nada disso, não é verdade? Então, querido, o nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. Nunca as pessoas se apegaram tanto às coisas materiais como nos dias de hoje. Então, por isso, amados, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos tem dado. Então, nesse sentido, a lição de hoje apresenta o problema do evangelho, né, da barganha, né? Então, depois expõe a doutrina bíblica do dízimo, em seguida amplia a reflexão a respeito da mordomia cristã de modo geral. Então, assim nós vamos ver que Deus é fiel provedor e o homem o dispenseiro das coisas de Deus. Tá, querido? Então, nós vamos estar estudando esta lição e que esta lição venha abençoar a sua vida, tá? E o objetivo da lição, tá, meu querido? Nós temos 3 pontos importantes, que é expor os equívocos do evangelho da barganha, tá? E mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque, tá? Como também afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã, tá certo? Então, há um bombardeio, né, com relação à doutrina dos dízimos, né? E isso é uma investida de Satanás para tentar fazer calar a igreja, para tentar impedir o progresso da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados, esta obra não vai parar, porque a porta do inferno não prevalece contra a obra do Senhor nosso Deus, tá certo? Então, meu amado, na lição de hoje nós abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Então, isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitas pessoas, tá? Então, em primeiro lugar, nós devemos ser observados, né? Que mordomia, tá? Aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. Ser mordomo é ser administrador, tá? E mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, nós vamos fazer aqui uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente, nós vamos mostrar que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do homem ou da mulher de Deus que se sente agradecido por Deus. Então, querido, nesta lição nós vamos abordar esses pontos importantes para que não pairem
nenhuma dúvida quanto à sua contribuição para a obra de Deus com relação a dízimos e a ofertas, né? E procurar também esclarecer essa prática de barganha, né? Que nós estamos vendo aí, tá? Hoje infiltrada no meio da igreja e até apresentada como doutrina, tá? Então vamos ter cuidado com relação a estas situações aqui colocadas, tá? Então, o nosso primeiro ponto, amado, o nosso primeiro tópico é conhecendo o evangelho da barganha, tá? Então, amados, dízimo e oferta hoje como moeda de troca. Olha, é bênção, é tal coisa, é isso, é mais aquilo. Então, infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado, tem sido distorcido, tá? Mas o que é uma doutrina genuinamente bíblica, tá? Tem sido transformada, ou tem se transformado numa prática de barganha. Tá? O dízimo é uma doutrina genuinamente bíblica. E essa doutrina estão transformando numa prática de barganha. Olha, em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, nós encontramos o seguinte: e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Tá certo, amados? Então, por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Queridos, é importante nós entendermos que o dízimo não é moeda de troca. As ofertas não são moedas de troca. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar as pessoas incautas, pessoas que não estudam a palavra, que não conhecem de Deus, tá? Então, essas técnicas são usadas para explorar os mais pobres, tá? Então, amados, vale de tudo para que as pessoas alcancem esse intento de exploração, tá? E o que é pior, queridos? Tudo isso em nome de Deus e da fé. Queridos, é preciso ter muito cuidado, tá? Então, através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e mais apelos por dinheiro, né? Ajuda, senão a obra para, senão o programa não sai, senão nós vamos sair do ar, senão a igreja fecha e etc. Então, está havendo uma forma de barganha muito forte com relação aos dízimos e ofertas. Então, a promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Tá? Então, nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Olha, já vimos comentários e até pessoas, prometendo rasgar a Bíblia se Deus não cumprir aquilo que ele está falando e etc, e etc. Queridos, tudo isso para chantagear você, para induzir você a ir além das suas forças, além dos seus dízimos, além das suas ofertas. Olha, o dízimo e as ofertas como práticas legalistas. Esse aqui é um outro efeito colateral do evangelho da barganha. Tá? É um outro efeito colateral do evangelho da barganha,
está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório, né? Então, essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Se formos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Queridos, somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras que praticamos, mas sim pela graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, lá para a igreja, estava em Roma, no capítulo 3, no versículo 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Queridos, a entrega dos dízimos e das ofertas não é uma barganha com Deus, nem prática legalista. Isso nós precisamos entender. É um privilégio devolvermos aquilo que é do nosso Pai Celestial. Apenas somos mordomos, cuidadores daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para gerenciarmos, para administrarmos. Queridos, a teologia da barganha, por exemplo. Então, a teologia que fomenta a barganha com Deus tem como um dos seus pressupostos a doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença, ao morrer na cruz, Jesus conquistou para os crentes muitos direitos. Cabe agora ao cristão se conscientizar da existência desses direitos e reivindicar para si a concretização desses direitos. Por exemplo, a posse da bênção passa agora a ser um direito líquido e certo e não algo que está condicionado à vontade divina. Então, a doutrina do direito legal deu amplos poderes ao crente, a ponto de ele agora poder usá-lo até mesmo como moeda de troca. Acreditam que Deus não tem o direito de dizer não a quem ele conferiu o direito de exigir. O devoto ganha direitos, Deus perde o seu. Promessas de curas e prosperidade são feitas àqueles que descobriram essa doutrina e fazem uso dessa doutrina. Já é bastante conhecida entre os crentes a famosa doutrina da determinação. Não é mais preciso orar, sim determinar. Queridos, Deus criou leis espirituais e o crente deve saber como usar essas leis. Segundo essa exegese, Jesus não teria dito: tudo quanto pedirdes em meu nome, mas tudo quanto exigirdes ou determinardes em meu nome. Queridos, em João, capítulo 14, no versículo 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Sabe? Há sempre uma razão, há sempre um objetivo, a glorificação de Deus em todas as atitudes do Senhor Jesus.
Então, embora não exista nada no texto grego que corrobore esse ensino, os pregadores da prosperidade insistem que assim deve ser, né? Então, queridos, continuam tocando aí a teologia da barganha, a doutrina, né, da barganha, tá? E assim por diante. Queridos, o segundo tópico da lição fala sobre a doutrina bíblica do dízimo, né, sob ataque. Tá? O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam, né, sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. Então, a alegação mais comum, dentre muitas outras que existe, é a prática do dízimo era preceito mosaico. O dízimo terminou com Moisés, terminou com Jesus Cristo. Então, nós vivemos a graça. Então, nesse caso, por nós vivermos a nova aliança, o cristão estaria, então, desobrigado de praticar o dízimo, porque segundo eles, é obrigação lá da lei, né? Então, o cristão estaria desobrigado a praticar o dízimo, tá? Como nós vimos na leitura em classe, né? A prática do dízimo acontece, a lei é antes, né, da lei de Moisés. Tá? Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, tá? Centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Tá? Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o dízimo: o amor ao dinheiro. É isso. Aqui, a Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, Paulo fala assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse e um ensinamento oficial da igreja assim agem por conta de terem sido más discípulos ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Então, geralmente, amados, pessoas que criam obstáculos, que criam desculpas para entregar seus dízimos, né? Sempre são pessoas que estão aprisionados pela avareza. O dízimo como contribuição imposta. Amado, há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo ao único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta igreja cuidar do sustento dos obreiros, Paulo recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que
prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Tá? Então, amados, evidentemente o apóstolo estava falando do sacerdócio levítico. Então, se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que Paulo usou desta referência para estimular os amados irmãos de Coríntios a prática do dízimo? Certo? Então, como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse os seus dízimos ou suas ofertas? Seria muito difícil manter a obra de Deus, né, amados, com a prática da avareza, com crentes de mãos fechadas, é verdade? Mãos cerradas, tá? Então, o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo, muitas vezes, esconde o pecado da avareza, tá? Esconde o pecado da avareza. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre doutrina bíblica da mordomia cristã. O que a Bíblia fala sobre a mordomia cristã? Isso aqui é muito importante nós atentarmos para este ponto. Tá? Bem? Então, queridos, vamos ver aqui, tá, as doutrinas bíblicas da mordomia cristã. Olha, queridos, Deus, Criador e provedor. Então, Deus é isto. Ele cria e Ele provê. Então, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus, Ele é o Criador e Deus é o provedor de tudo. Olha, você é agricultor, por exemplo. Você tem poder de fazer a semente germinar? Você pode arar a terra, preparar as leiras, plantar a semente, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Ele é quem provê. Entendo, meu querido? Ele é quem criou as hortaliças que você cuida lá na sua horta. Ele é quem deu inteligência ao homem para inventar inventos e assim empregar pessoas. Então, meu amado, isto aqui é fato. Deus é criador e provedor de tudo. Queridos, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. É do Senhor, tá? A terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que neles habitam. Versículo 1 do Salmo 24. Sim, então, amados, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, tá? Meu Criador, serve com palavras boas, tá? Amados, Deus, Ele tem bênção para todos nós, porque Ele é provedor. Então, a doutrina bíblica da mordomia cristã tem como primeiro princípio básico desta doutrina da mordomia cristã, está no fato de que Deus é criador e é provedor de tudo. Tá? Ele é o Senhor. Deus, Ele é dono. O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Queridos, Paulo diz
no 17, no Atos 17, é dito aqui o seguinte, no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus, querido, é criador, e é provedor. Não esqueça disso. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, o que você possui, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém de Deus. É Deus, queridos, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura você, eu, que porventura nós, o homem, venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Lembre-se do Senhor teu Deus. Ele diz aqui no Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesses dias. Assim, amados, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção de Deus que nos enriquece. Aqui no Provérbios 10:22, ele diz: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Ser dizimista, ser ofertante, nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. Como reconhecer o Senhor como dono de tudo. Somos apenas seus administradores. Queridos, na doutrina bíblica da mordomia, nós vemos o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Então, esse princípio é igualmente importante no que concerne a mordomia cristã. Então, esse princípio é igualmente importante, amados. No fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Então, esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Aqui em Gênesis 2:15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha, quem criou o jardim? De quem é o jardim? Qual foi a função dada por Deus ao homem do jardim? Então, queridos, esse fato aparece desde o início, esse princípio importante que nós somos dispenseiros, nós somos administradores das coisas de Deus. Nós vemos aqui Deus criando o homem e colocando o homem no jardim para que o homem cuidasse do jardim. Pôs o homem no jardim para que ele lavrasse e o guardasse. Então, o que Deus tem colocado nas nossas mãos, meus queridos, é dele e é para ele. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu. Então, o que eu entendo é que todos os bens que eu possuo foi prover de Deus. E quando eu devolvo o dízimo, eu estou sendo grato a Deus pelo salário que Ele me deu, para que eu possa comprar o sustento da minha casa, o sustento da minha família. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele tem me concedido. Então, para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu.
Então isso me leva a entender que tudo quanto eu tenho foi Deus quem me deu. E não pertence a mim, pertence a Ele. E tanto não pertence a mim que ninguém vai levar nada do que nós conquistamos aqui. Vai ficar tudo aqui, não é verdade? Então, amados, para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que nós somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Olha, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo fala isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Então, somos dispenseiros, nós não somos donos, somos apenas administradores. O carro que você tem, a casa que você tem, o iate que você tem, o emprego que você tem, tudo isso foi providenciado por Deus. Tudo isso foi Deus quem proveu. Somos dispenseiros, não donos. Então, quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, nós experimentamos o cuidado e também o zelo de Deus. Olha, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vocês não sabem disso? E quando eu deixo de contribuir com a obra de Deus, deixo de devolver aquilo que é de Deus, eu estou sendo injusto. E o injusto não herda o reino de Deus. Então ele põe na lista como sendo injusto, imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Então, olha, Paulo dá uma lista aqui. E, queridos, se eu não estou devolvendo aquilo que é de Deus, eu estou roubando de Deus. E na lista de Paulo, daqueles que não herdam o reino de Deus por causa de suas injustiças, está lá incluso o ladrão, aquele que rouba. Então ele põe na lista como sendo injustos os imorais, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os homossexuais, os ladrões, os bêbados e os avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E fala isso claramente. E em 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas. Meu amado, nós aprendemos aqui doutrina bíblica da mordomia. Aprendemos que Deus é criador e provedor. Tudo que nós temos foi criado por Deus, foi providenciado por Ele para as nossas vidas. Aprendemos que nós somos dispenseiros administradores das coisas, não donos, mas sim dispenseiros, não donos, mas sim administradores das coisas de Deus. Então, a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. É verdade? Queridos, mordomo no mundo antigo. No mundo antigo, era dado ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades.
enquanto o senhor estivesse fora, né? Então, o mordomo era responsável por todas as propriedades daquele senhor. Nós temos o exemplo aqui de José do Egito, né? Que era mordomo, e quando ele foi tentado pela esposa Potifar, o que acontece? Ele disse: olha, o meu senhor colocou tudo nas minhas mãos, menos a ti. Então, queridos, José era um mordomo, José era um dispenseiro, tá, do seu patrão. Entende? Então, no mundo antigo, era dado ao mordomo uma responsabilidade de zelar de todas as suas propriedades, enquanto o senhor estivesse fora, trabalhando, ausente da sua casa, ausente das suas terras. Então, uma das tarefas principais era cuidar que os membros da casa recebessem a partilha de comida, tá, necessária e justa. Ele poderia dá-la diária ou semanalmente ou até mensalmente, mas ser justo nas partilhas. O ponto é que o seu trabalho lhe exigia que servisse e não exercesse poder. Então, o mordomo, ele é servo. Então, seu senhor poderia voltar a qualquer momento. Então, quando o senhor volta, o mordomo fiel e prudente deve estar desempenhando seus deveres. Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do senhor. Por sua eficiência, o senhor o recompensará. Então, com uma promoção, dando-lhe responsabilidade, não só sobre sua casa, sobre seus servos, mas também sobre todas as suas propriedades. Então, querido, Deus nos faça entender sobre este tema, tá? E sobre esta sutileza contra a prática da mordomia cristã. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, como muitas pessoas têm visto, mas sim é um privilégio. É a expressão de gratidão ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dispensado. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Abraão estava ali usando desta prática para agradecer a Deus por todas as bênçãos que ele alcançou na sua grande empreitada. Quando dizimamos, nós estamos dizendo: obrigado, Senhor, pelo salário que o Senhor me deu. Quantos estão aí desempregados e eu estou aqui, Senhor, empregado e devolvendo aquilo que te pertence, sabe? Quando nós dizimamos, nós estamos dizendo: obrigado, Deus, pela conquista, por esta grande conquista, pela bênção que o Senhor nos proporcionou. E aqui está a minha gratidão em forma de dízimo, em forma de oferta. Meu amado, é importante entendermos. Então, querido, veja bem que no nosso primeiro tópico da lição, nós conhecemos aqui o evangelho da barganha, né? Dízimos e ofertas como moeda de troca. E vimos que, infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado, tem sido distorcido por pessoas inescrupulosas, pessoas desonestas, pessoas que querem tirar proveito da fé das pessoas. Aprendemos também no conhecimento do evangelho da barganha que dízimos e ofertas são práticas legalistas. Esse é um efeito colateral do evangelho da barganha. Tá? Então, queridos, que Deus abra a nossa mente e nós possamos entender, sabe, a verdadeira razão de ser dizimista, de ser ofertante, de contribuir para o reino de Deus. Nós vimos na lição também que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque constantemente. Muitos alegam que o dízimo é uma prática
da lei, portanto, não nos compete mais dizimar, não faz parte da nossa fé cristã, porque nós vivemos pela graça do Senhor Jesus Cristo, e o dízimo era uma prática do Velho Testamento, era uma prática da lei mosaica. Então muitas pessoas se aproveitam desse maus conhecimentos das pessoas, os maus obreiros se aproveitam disso, do fato das pessoas não estudarem a Bíblia, não aprenderem nada de Deus, para induzir as pessoas a doutrinas errôneas, desviando as pessoas assim do verdadeiro propósito de Deus para conosco através do dízimo. Tá? Então, a doutrina bíblica dos dízimos vivem sobre ataque, pessoas tentando destruir a sua fidelidade com. Olha, querido, é importante que nós sejamos fiéis ao Senhor. O dízimo não é uma prática mosaica, o dízimo transcende a lei, é muito antes da lei. O dízimo é uma forma de gratidão a Deus por aquilo que Ele proveu. Você lembra? Ele é criador e é provedor, tá certo, amados? Nós aprendemos na lição sobre, aqui nesse ponto, com relação aos ataques que as doutrinas bíblicas do dízimo está recebendo sempre, é que o dízimo, aprendemos aqui que é como se fosse uma contribuição imposta, uma imposição. Não, o dízimo não é uma imposição, não é uma obrigação. O dízimo é um privilégio a gente contribuir para o reino de Deus, para a obra de Deus. O dízimo, meu querido, é um privilégio a gente entregar ao Senhor. E no terceiro ponto, a doutrina bíblica da mordomia da igreja, nós vimos que Deus, Ele é criador e provedor de todas as coisas. E que tudo que você e eu, que nós temos, foi criado e foi providenciado por Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e é digno da nossa gratidão. Então, quando eu levo o dízimo à casa do tesouro, eu estou levando a minha gratidão ao Senhor e estou exercendo a minha fidelidade mediante a fé que eu professo no Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos também que somos dispenseiros, somos administradores das coisas que Deus nos tem colocado sob os nossos cuidados. Tudo que nós temos, tudo que você possui, não importa se é uma fortuna ou se é tão pouca coisa, tudo que você tem foi Deus quem te deu, tá? E você é um mordomo dele, você é um dispenseiro, você é um administrador daquilo que Deus colocou na sua mão. E Deus tem colocado coisas, sim, importantes na sua vida. Cuida bem. Deus te deu uma família, cuida dela, cuida dessa família, porque foi Deus quem te deu, não é verdade? Então, queridos, Deus tem nos dado bênçãos e não podemos olhar para a questão da bênção apenas como recursos financeiros, tá? Sua família é uma bênção de Deus na sua vida. Administra, cuida. Teu emprego é uma bênção de Deus na tua vida. Cuida bem do teu emprego. Ser fiel a Deus por causa desse emprego, ser grato a Ele, tá? Então, meu dízimo não é uma obrigação, é um privilégio eu ser dizimista na obra de Deus. Tá certo, querido? Então, para concluir, nós vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto também do Novo Testamento. Vimos que a mordomia, a doutrina da mordomia, ela é bíblica e como tal ela deve ser exercida por cada crente que é fiel a Deus. Então, dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e também das ofertas está fundamentada em princípios bíblicos que não mudam, são imutáveis e como tal deve ser observada
deve ser obedecida pelos crentes, tá? Que são fiéis a Deus e que sentem gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Queridos, entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo do nosso Senhor, do nosso Salvador. Queridos, Deus abençoe você grandiosamente nesta manhã abençoada. Mas nós precisamos ainda fazer uma revisão do conteúdo da nossa lição. Ver se realmente aprendemos e o que nós aprendemos. Não é verdade? Então, qual é a alegação mais comum dos que são contra a prática do dízimo? Você lembra? O que as pessoas mais alegam, né, por não serem dizimistas e por que não são dizimistas? O que eles alegam? Então, essas pessoas têm como alegação mais comum, dentre muitas outras, né, que existem, né, é que a prática do dízimo era um preceito da lei, era um preceito de Moisés. Mas nós vimos que não. Nós vimos que o dízimo é muito antes de Moisés. É muito, muito antes, mais de 100 anos antes de Moisés. Outra coisa, irmãos, a que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros, para cuidar da manutenção da obra de Deus? Olha, Paulo usou os princípios do dízimo levítico. E era preciso de contribuir, porque quem trabalha no Evangelho vive do Evangelho, come do Evangelho. E é importante que nós, membros da igreja, sejamos contribuintes para que haja mantimento na casa do Senhor. E entre esse mantimento está incluso a manutenção do templo, né? A água, a luz, o telefone, a internet, os sites da igreja, os programas de rádio, os programas de TV, não é verdade? O sustento dos pastores e assim por diante. Então é importante que nós sejamos fiéis ao Senhor. O nosso dízimo está levando o Evangelho muito além das nossas fronteiras. Queridos, qual é o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica? Está lembrado? Então, queridos, o primeiro princípio básico da mordomia, a doutrina da mordomia bíblica, está no fato de que Deus ele é o Criador e o provedor de tudo. Deus é o Criador e o provedor de tudo. Deus criou o homem, Deus preparou o jardim, Deus colocou o homem ali para cuidar do jardim. E ali tinha tudo que o homem precisava para ter uma vida feliz, para ter uma vida abençoada. Dali ele tirava o seu sustento, dali ele tirava tudo que era necessário para ele ter uma vida abençoada. Então, querido, Deus cria e Deus providencia. O que é ser dizimista e ofertante? Bispo, eu ainda não entendi essa questão. O que é ser dizimista? O que é ser ofertante? É verdade? Então, ser dizimista e ofertante nada mais é do que, amados, reconhecer o Senhor como a fonte provedora de Deus. Nós acabamos de ver aqui que Deus ele é o Criador e é o provedor. Então, você sabe aquela carne de boi que você come? Sabe? Não foi lá o fazendeiro que criou aquele boi. Foi Deus quem criou. Sabe? E ele chegou na sua mesa, sabe por quê? Porque Deus é provedor. E ele conduziu até a sua mesa. Mas como? Te dando condições financeiras para adquirir
aquela quantidade de carne para preparar lá o teu almoço. Foi Deus quem proveu através do trabalho que Ele abriu a porta para você, do salário que você ganha e assim por diante. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que quando eu sou dizimista, eu estou reconhecendo, ao Senhor como fonte provedora de tudo. E eu sou grato a Deus por isso. E eu vou à casa do tesouro levar o meu dízimo com muita alegria. Sabe por quê? Porque eu estou comendo daquilo que Deus criou, eu estou comendo daquilo que Deus providenciou. Não é verdade? Então, é motivo de gratidão, é motivo de agradecimento a Deus. Qual é o pecado gravíssimo mencionado na lição de hoje? Vocês estão lembrados? O pecado da avareza. Ser avarento. A avareza está na lista daqueles que não vão subir, daqueles que não vão morar no céu. Não é verdade? Queridos, pessoa que não pratica o dízimo, ele está aprisionado na avareza. Ele precisa ser liberto dessas correntes que o prende, ser liberto da avareza, do amor ao dinheiro, do apego ao dinheiro. Lembrar que o que você e eu temos foi Deus quem nos deu. Não é verdade, querido? Então, Deus, Ele provê, Ele cria e Ele providencia tudo quanto nós precisamos. Somos criaturas das mãos de Deus. E hoje somos filhos de Deus por adoção a Cristo Jesus. Pois Ele mesmo disse que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus tem cuidado de nós. Então, a razão pela qual eu devolvo meu dízimo, eu devolvo o dízimo à casa do tesouro, é por gratidão ao meu Deus. Por gratidão ao meu Deus. É por ser um mandamento do Senhor e um mandamento com promessas. Meu amado? Então, entre nisso. Deus te abençoa. Deus te protege. Ele te guarda. Ele supre as tuas necessidades. Deus abençoe a lição de hoje na sua vida, quanto também na minha vida. E eu quero fazer um convite para você. Sabe? Todo domingo nós temos a escola bíblica presencial. Na sede da nossa igreja é às 7h30 da manhã. Nas demais igrejas da comunidade batista cristã é às 8 horas da manhã. Eu quero fazer um convite para você participar de uma das nossas escolas presencial. Vá em uma das nossas igrejas e seja abençoado com o conhecimento da palavra de Deus. Certo? Afinal, o Senhor diz que meu povo, o seu povo, é destruído por falta de conhecimento. Então, procure aprender mais de Deus. Tá certo, meu amado? Também quero convidar você para estar conosco nas nossas reuniões à noite. Todos os domingos, nós temos o culto da família. E esse domingo será um culto muito especial. Eu convido você para estar lá com a gente. Bom, também quero convidar você para estar conosco nos cultos da semana. Nós temos culto na sede às terças-feiras, campanhas abençoadas. Mas nas demais igrejas nós temos culto nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas. Então você, no sábado e nos domingos. Então todos os dias, em uma das nossas igrejas, está havendo uma reunião abençoada. E você pode procurar uma das nossas igrejas. Bispo, eu não sei. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. 0 operadora 91 984 56 2206. 0 operadora 91 984 56 2206. O Senhor vai te abençoar grandiosamente. Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Vá a uma das comunidades batistas cristãs. Deus vai te abençoar. Busca o Senhor com alegria no teu coração. Quero aqui agradecer a todos que acompanharam a gente, a todos que estão no nosso programa.
Quero agradecer você que está na rádio CBC Gospel e que ouviu toda a lição de hoje, você que está na CBC TV, que assistiu toda a lição de hoje, e agradecer você que está no YouTube nesse momento, nos vendo agora. Então, que Deus te abençoe, te dê a graça e tenha a paz do Senhor no seu coração, tá? Tenha um bom domingo, tá? Juntamente com a sua família. Que Deus te dê uma segunda-feira de muita bênção, com muita alegria no coração. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.